entre União Brasil e o Progressistas caminha para ser formalizada apesar das resistências e de um processo de desgaste. Os bastidores, repórter Beatriz Manfredini. Exatamente. Esse racha ele já acontece aqui no estado de São Paulo, por exemplo, em outros estados do país e até uma discussão nacional, né? A gente relembra que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é do União Brasil, é pré-candidato à presidência da República, mas esse é um apoio, né, ao nome dele que não é compartilhado pelo Progressistas, por exemplo, inclusive. Esse tema já foi alvo de discussão pública nas redes sociais, por exemplo, nos últimos tempos. O fato é que a federação pretende formar o maior partido aí do país. Eles teriam maioria na Câmara dos Deputados, juntando, né, então, os deputados federais do União Brasil com do Progressistas e seriam a terceira maior bancada no Senado, perdendo apenas para o PL e para o PSD. Essa oficialização da federação já foi pedida para o Tribunal Superior Eleitoral e deve sair nas próximas semanas. Para valer para a eleição agora de 2026, a federação precisa ser oficializada até 6 meses antes da eleição, o que deve acontecer. Só que aí, federação feita, os partidos precisam tomar decisões unificadas pelos próximos 4 anos e, inclusive, dividir lideranças em alguns momentos, o que tem dificultado o cenário. Como eu disse, na figura de Ronaldo Caiado, a gente tem um exemplo, né, já de divergências aí no plano nacional. Quem unia os nomes, quem unia o apoio, tanto de União Brasil quanto de Progressistas nessa esfera, a nível Brasil, era o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que agora recua, né, desse plano presidencial depois ali do lançamento da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro como possível player da direita à presidência da República. Então, nesse cenário, há agora essa divisão. Não se sabe ali quem o partido ou a federação, na verdade, apoiaria, porque precisaria apoiar um nome conjunto. E aí tem os rachas, então, nos estados. Tarcísio mesmo já é um racha aqui no estado de São Paulo entre os dois partidos. União Brasil segue dizendo que vai acompanhar e vai apoiar o governador do estado, mesmo que ele tente a reeleição. Inclusive, Milton Leite, presidente do União Brasil em São Paulo, reiterou isso aqui para mim nos últimos dias. Só que, por outro lado, a gente relembra, nas últimas semanas, um pouco antes do Natal, o Progressista soltou uma nota fazendo pressão em Tarcísio, insatisfeito com a postura do governador e dizendo que poderia lançar um candidato próprio ao Palácio dos Bandeirantes, mesmo em um cenário em que Tarcísio concorra à reeleição. Há uma insatisfação grande de prefeitos, do presidente estadual do partido, Maurício Neves, aqui em São Paulo, e também do nacional, Ciro Nogueira, que até então era entusiasta da candidatura de Tarcísio, principalmente a nível nacional, mas agora eles estão fazendo essa pressão. A tensão está bastante grande, então, para saber se apoiariam ou não Tarcísio. Além disso, há uma disputa pelo comando da federação em São Paulo. Milton Leite diz que o acordo é para ficar com a União Brasil, enquanto Maurício Neves acredita, então, que essa federação será comandada pelo Progressistas aqui no estado. Vários rachas, então, pelo país. A gente vai acompanhando essa questão por aqui. Dora, a gente falava sobre Ciro Nogueira agora há pouco e, além de ficar especulando e falando sobre quem vai ser vice de quem, a gente fala muito sobre essa federação que provoca muitas rachaduras, está rachada, tem muitas dúvidas em relação à corrida presidencial do ano que vem, como o Ronaldo Caiado, que é do União Brasil. Agora, é uma união que interessa aos partidos do ponto de vista financeiro, não é? Também financeiro, de poder, né? Porque a união, se concretizada, se validada pelo Tribunal Superior Eleitoral, vai ter 108 deputados, isso nessa legislatura, claro, 108 deputados e 12 senadores, mais de 1.300 prefeitos e 6 governadores, e um fundo eleitoral de 954 milhões de reais, ou seja, quase 1 bilhão de reais. É dinheiro para ninguém botar defeito. Agora, é uma federação que a gente viu, né? O senador Ciro Nogueira, em vez de estar se preocupando com a vida dos outros, com candidatura alheia, precisa prestar atenção no que está acontecendo no quintal dele, porque a União Brasil está com divergências em 13 dos 27 estados, dos 26 mais o Distrito Federal, né? Então, metade dos estados tem problemas de disputas regionais. Tem a questão do Caiado, já citada aí pela Bia,
E, enfim, não se sabe, porque uma federação ela obriga os partidos a atuarem no Congresso de maneira unificada e também de caminharem unidos, coligados, apoiando as mesmas candidaturas nos âmbitos estaduais e federal. Então, não é alguma coisa simples, né? Então, essa federação, para ter validade, para que ela se concretize, para que ela tenha todos os benefícios resultantes dessa junção, ela precisa cumprir esses pré-requisitos que estão muito difíceis, porque entre esses 13 estados onde há divergência estão simplesmente Rio e São Paulo. Em Minas, que é os 3 colégios eleitorais, os maiores, São Paulo, Minas e Rio. São Paulo é o primeiro, Rio é o terceiro. E estão, em Minas está tudo mais ou menos encaminhado. Mas aqui no Rio também há divergências, há disputas internas, então essa coisa aí está muito difícil, né? É aquela coisa do senador Ciro Nogueira, fica aí transitando pelo recesso, dando pitaco na candidatura alheia, mas na Federação União Brasil e PP, as coisas não estão caminhando da maneira como deveriam caminhar, como se previa, por 2 partidos que pretendem se unir. E qual é o prejuízo também adiante? É de que deputados, parlamentares, deputados e senadores insatisfeitos com essa união, insatisfeitos com essas disputas, de perderem nessas disputas, deixem o partido. Tem janela aí partidária em março, que eles podem sair sem prejuízo, sem perder o mandato. Então, o problema é esse, desses 108 deputados e 12 senadores previstos, a federação pode ficar com muito menos. Então, é muito problema para ser resolvido.